No princípio não havia um universo. Havia todos, cada decisão não tomada, cada caminho ignorado, cada pensamento abandonado, tudo existia em algum lugar. O multiverso não era uma teoria. Era um oceano pulsante de realidades vibrando simultaneamente, em camadas invisíveis. Como um organismo vivo feito de possibilidades, milhões de versões da Terra, civilizações que floresceram sob céus púrpura, humanidades que se tornaram deuses, e outras que nunca passaram da primeira célula do tempo onde a morte foi vencida. Mundos onde o tempo andava para trás, ecos de futuros e passados entrelaçados em uma rede que ninguém, nem mesmo os mais avançados observadores, conseguia compreender por completo. Era como olhar para um espelho infinito, onde cada reflexo seguia seu próprio destino, gerando novos reflexos em cascata, e em cada um deles a existência se expandia, dobrava, colidia e continuava. Mas havia uma ordem por trás do caos, uma lógica primitiva, quase inconsciente, que sustentava o todo, como se o multiverso tivesse um propósito, ou, no mínimo, uma direção. Não havia centro, Nembo, apenas possibilidades, e elas eram infinitas. Mas até mesmo o infinito tem um limite oculto, uma borda que ninguém via chegar, até que realidades começaram a sumir. Não em explosões, não em gritos, mas no mais absoluto silêncio, como se nunca tivessem existido. E assim começou o colapso lento e invisível de tudo, que já foi e tudo que poderia ter sido. Não houve alerta, nenhum sinal de emergência, nenhuma ruptura visível no tecido da existência. Os universos começaram a desaparecer como se fossem meras ideias esquecidas. Realidades inteiras se apagaram como se alguém, em algum lugar, tivesse simplesmente parado de se lembrar delas. Primeiro vieram os frágeis mundos instáveis, linhas do tempo quebradiças, civilizações que haviam nascido de escolhas improváveis demais para durar. Eles se dissolveram como poeira cósmica ao vento. Nenhum vestígio, nenhuma resistência, apenas ausência. Depois vieram os grandes universos complexos, vastos, antigos, alguns com bilhões de anos de história, cheios de galáxias, culturas, arte, guerras e paz. Até esses começaram a desaparecer, não em colapsos termodinâmicos, não por aniquilação quântica, mas como se a própria possibilidade de sua existência tivesse sido retirada da equação. Foi aí que os observadores começaram a perceber. Mapas interdimensionais antes imutáveis passaram a mostrar lacunas. Saltos temporais levaram a becos vazios. Portais entre realidades passaram a se abrir para lugar nenhum. E o mais perturbador, aqueles que haviam visitado esses universos esquecidos não conseguiam mais se lembrar do que viram. Os registros se corrompiam, as memórias sumiam. Era como tentar lembrar de um sonho que nunca aconteceu. Algo, ou talvez o próprio multiverso, estava apagando suas falhas, eliminando as bordas gastas da tapeçaria cósmica, não por maldade, mas como um organismo que se livra do que não serve mais. E assim, no silêncio absoluto do fim, os universos caíam um a um, sem deixar sequer um eco. A primeira teoria era simples: colapso quântico. Uma falha estrutural entre dimensões, talvez. Uma anomalia entrópica. Mas nenhuma dessas explicações sobrevivia ao teste mais cruel, o da ausência. Porque não havia nada para estudar. Nada para analisar. Apenas espaços onde antes existia tudo. E então surgiu uma hipótese mais perturbadora. O multiverso não estava sendo destruído. Estava esgotado. Cada universo, cada realidade paralela, existia como resultado de uma escolha, um desvio, uma possibilidade. Mas o que aconteceria se todas as variações tivessem sido exploradas? Se todas as combinações possíveis de tempo, espaço, matéria, pensamento já tivessem acontecido? Um fim não por violência, mas por exaustão lógica. Como uma história contada até o último capítulo, com todos os finais possíveis já escritos, reescritos, lidos e esquecidos. A existência parou não porque foi interrompida, mas porque não tinha mais para onde ir. E isso era ainda mais aterrador do que qualquer catástrofe imaginável. Era o silêncio da criação, que já fez tudo o que podia. A respiração final de um sistema que já disse tudo o que tinha a dizer. Universos não estavam morrendo por falta de energia, mas por falta de novidade. Era como se o multiverso, cansado, estivesse fechando os olhos. Não por dor, mas por tédio. E no rastro desse esgotamento, apenas um ponto de consciência permaneceu, o último fragmento de tudo o que já foi possível. Quando tudo cessou, algo permaneceu. Não uma estrela, nem uma civilização, nem uma partícula de matéria. O que restou foi uma consciência. Não era exatamente um humano, mas também não deixava de ser. Era o reflexo final de uma espécie que existiu em incontáveis formas. Era ele, e ao mesmo tempo, todos os seus eus alternativos fundidos em um só.
Cada decisão que ele nunca tomou, cada versão de si que viveu uma vida diferente, cada morte, cada renascimento, cada amor, cada erro, agora pulsava dentro dele em perfeita simultaneidade. Não nascera, ele emergiu da convergência de todas as variantes, de todos os eus que deixaram de existir, nasceu essa mente única, o ponto final da equação da consciência humana. Mas não havia corpo, nem tempo, nem linguagem, apenas memória. Ele flutuava sobre o nada, sentindo o peso de bilhões de existências como se fossem suas de certa forma, mas também não eram. E naquela vastidão escura, silenciosa, onde nenhuma luz podia alcançar, ele era o único observador. E talvez, segundo as leis esquecidas da física e da metafísica, enquanto existir um observador, algo do universo ainda sobrevive, mas por quanto tempo? E com que propósito? Ele se lembra de segurar uma filha nos braços, embora nunca tenha tido uma. Lembra da guerra que venceu com honra, e também da que perdeu em desonra. Sente a dor de uma bala que nunca o atingiu. Sente a culpa por trair alguém que jamais conheceu Corapor Pesquiv. Em algumas vidas nunca chegaram a nascer essas memórias, no Snow Delhi, mas ele as carrega como cicatrizes eternas. São fragmentos de possibilidades, ecos de versões alternativas, de si mesmo que viveram destinos inteiros antes de desaparecerem. Cada lembrança pulsa, como uma estrela extinta brilhando por um instante, no escuro absoluto. Mas essas lembranças não vêm com ordem, são simultâneas, sobrepostas, distorcidas. Ele não sabe mais qual foi a sua vida verdadeira, talvez nenhuma tenha sido, talvez todas tenham sido. É uma identidade feita de estilhaços. Ele é o rei e o traidor, o assassino e o mártir, o pai, o órfão, o explorador, o suicida. Tudo vive dentro dele, e nada é suficiente para sustentá-lo. Porque no fundo, ele sabe, não é um indivíduo, é a soma estatística de todas as possibilidades humanas que um dia existiram. E agora, sozinho no que resta do multiverso, ele carrega a herança de tudo, sem um corpo, sem uma história, sem um lugar onde essas memórias possam repousar, apenas ele. E o fardo do que já não existe. Ele caminha, não porque exista chão, mas porque ainda se lembra do que é. Caminhar, cada passo é mais simbólico do que físico, atravessando o vazio com a ilusão de movimento como uma lembrança que insiste em repetir seu próprio eco ao redor dele. O silêncio absoluto de um universo morto, sem cor, sem luz, sem tempo, nenhum som, nenhum vento, nenhum contraste. É como se tudo tivesse sido apagado com cuidado, deixando para trás apenas um esboço, um contorno frágil de realidades que um dia floresceram. Ele passa por ruínas que ninguém construiu, estruturas incompletas, edifícios fragmentados que parecem pertencer a sonhos nunca sonhados, vestígios de mundos que começaram a ser, mas jamais foram concluídos. São como fósseis de ideias, abandonadas. Ele tenta lembrar qual mundo era aquele, mas tudo que resta é uma sensação distante de déjà vu, de nostalgia quebrada. Talvez ele tenha vivido ali, talvez tenha morrido ali, ou talvez aquele lugar nunca tenha existido de fato. É impossível dizer. A realidade perdeu o peso. Agora é feita de poeira conceitual. E mesmo assim, ele observa. Caminha entre o que sobrou como um arqueólogo de possibilidades falidas. Não busca nada, não espera por nada, mas observa, porque talvez, só talvez, se algo puder ser testemunhado, então ainda resta uma fagulha de existência. E ele é o último a carregar essa chama. Ele não é um herói. Não há glória em ser o último. Não há aplausos, nem propósito, nem plateia. Há apenas o peso imenso, esmagador de ser o último ponto de consciência em um cosmos apagado. Ele não carrega esperança, não tenta reconstruir nada. Ele sabe que não há matéria para moldar, nem leis para obedecer, nem tempo para continuar. O que existe agora é ele e só ele. A testemunha derradeira. A consciência que observa não por escolha, mas por inércia, e com essa posição vem uma responsabilidade silenciosa. Lembrar do que foi, do que poderia ter sido, do que jamais deveria ter existido. Ele é a memória, viva de bilhões de espécies. É o último suspiro das artes, da ciência, do amor. É o eco do ódio, da criação, do fracasso. Tudo que a humanidade foi, em todas as suas versões, está comprimido dentro de um só ser. E ele sente tudo. Não como uma história a ser contada, mas como um fardo, como um grito que não tem mais ouvidos para alcançá-lo. Em algum momento, ele se perguntou se havia propósito nisso. Se ser o último tinha algum valor. Mas o vazio respondeu com silêncio e no silêncio. Ele compreendeu. O universo não exige significado. A existência não é sobre razão. É sobre presença. E agora, essa presença se resume a ele. A lembrança viva de que, um dia,
Fomos algo mesmo que tudo tenha desaparecido. Ele ainda está aqui. No silêncio absoluto do não-tempo, ele começa a duvidar. Se só há um observador, a realidade ainda existe? Essa pergunta o corrói mais do que qualquer memória, mais do que o peso das infinitas vidas que carrega. Porque tudo que compõe a existência é espaço, tempo, causa, efeito, depende de relação, de movimento, de contraste, mas ele é só, sem outro olhar para confirmar o mundo, sem outra mente para validar o momento, sem ninguém que possa lembrá-lo que isso ainda é real. E então surge a dúvida mais perigosa de todas. Será que ele próprio ainda existe? Talvez tudo seja apenas uma simulação final, um pensamento que sobreviveu à morte do multiverso. Talvez ele seja apenas uma última centelha de consciência, flutuando no mar onde a lógica já se dissolveu. Ou talvez seja ainda pior. Talvez o que sustenta a realidade nunca tenha sido a matéria, nem a energia, nem as leis físicas. Talvez tenha sido o simples ato de perceber. E agora, sem ninguém para perceber junto, a própria existência se dobra lentamente sobre si mesma, como uma página sem leitor, como uma história que insiste em continuar, mesmo depois que todos se foram. E nessa página sem fim só resta ele, e a pergunta que ecoa como um fantasma, sempre à beira da resposta. O que é real? Quando não há mais ninguém para lembrar, ele pensou que o fim era o silêncio absoluto, mas há algo persistente, fragmentos, resíduos de realidade que não se apagam. Como se o multiverso, mesmo morto, recusasse o esquecimento total. Cada lembrança que ele revive, por mais tênue, por mais distorcida, parece reacender uma fagulha. Por um breve instante ele sente algo, uma cor, um som, o cheiro de chuva num mundo que já não tem clima, riso de uma criança que nunca nasceu. São memórias que se recusam a ser apenas passado. Elas vibram com uma intensidade que desafia o vazio, como se gritassem contra a extinção. E ele sente que, ao lembrar, ele está reconstruindo laços invisíveis com o que se perdeu. Não é ressurreição, não é recriação, é resistência. A lembrança se torna um ato sagrado, um desafio à entropia, uma recusa silenciosa, diante do esquecimento total. E com isso, ele entende, talvez o multiverso nunca tenha sido sustentado por leis físicas, mas por quem se lembra dele. Talvez a existência não termine quando tudo some, mas quando ninguém mais se lembra que aquilo um dia existiu. E agora, ele é o guardião dessa memória. Não porque queira, mas porque ninguém mais pode. Ele é o último suspiro do multiverso, e sua lembrança é a única centelha que o impede de desaparecer por completo. Talvez o que sustenta um universo não seja a gravidade, nem as partículas, nem o tempo. Talvez o que o mantém coeso seja a lembrança. A simples consciência de que algo foi, de que algo existiu, mesmo que por um breve instante, é isso que impede a realidade de se apagar por completo. Ele sente isso agora, com clareza. Não é um cientista, nem um deus. É só um fragmento, um espelho estilhaçado do que fomos. Mas enquanto nós ainda existimos. Cada mundo, cada história, cada amor não vivido, cada sacrifício esquecido, cada planeta que brilhou por milênios, antes de colapsar em silêncio, tudo isso vive dentro dele, na memória viva do que o multiverso tentou ser. E então ele entende a verdade que sempre esteve ali, escondida sob camadas de caos, lógica e desespero. O fim não é o esquecimento. O fim é quando ninguém mais lembra que havia algo para ser lembrado. Mas enquanto ele respirar, ou apenas existir essa linha, não será cruzada. Ele não vai criar um novo universo, não vai reverter o colapso, não. Vai salvar ninguém, mas ele vai continuar lembrando, mesmo que o tempo já não exista, mesmo que a luz tenha sido engolida, mesmo que o vazio seja tudo o que resta. Porque enquanto houver memória, nada está verdadeiramente perdido. E se, um dia, algo ou alguém surgir do nada, talvez encontre, escondida nas ruínas do impossível, a lembrança sussurrada de tudo que já fomos. E com isso, a nova